Graça e paz da parte de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, igreja amada, igreja de Quitaúna, todos vocês que estão nos visitando aqui virtualmente nessa noite. É uma alegria enorme estar de volta das férias. Estava com muita vontade de me ver e me encontrar junto de vocês, aqui dentro desse ambiente de culto, dentro desse ambiente de adoração, dentro desse ambiente em que a gente pode exaltar aquele que nos dá sentido, aquele que nos dá propósito, aquele que nos dá razão, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, o nosso Deus amado, nosso Deus de amor. Uma alegria estar com você aqui nessa noite, ainda mais numa noite especial como essa, uma noite de ceia, uma noite em que todos nós juntos vamos nos reunir ao redor da mesa do Senhor, para nos sentarmos, comermos juntos do pão, bebermos do vinho e como um ato memorial, simbólico da nossa expectativa em relação à volta do nosso Cristo, do nosso amado. E eu espero do fundo do meu coração que essa noite seja uma noite especial, uma noite única, uma noite em que todos nós, sem exceção, possamos nos encontrar com o Pai. Como a gente tem dito inúmeras vezes, e 2021, um ano que começa cheio de desafios, é um ano em que nós persistimos nesse propósito nosso como igreja. Nós queremos e desejamos que cada oportunidade que nós tenhamos seja muito bem aproveitada, para que nós tenhamos ali um ambiente, um espaço propício, oportuno, para que nós todos nos encontremos com o Pai. Porque é somente quando a gente se encontra com o Pai e volta a se encontrar com Ele, se coloca nesse caminho de desenvolvimento espiritual, de intimidade com o Senhor, é somente aí que a vida ganha ainda mais profundidade, é somente aí que as nossas lentes vão sendo substituídas para que a gente seja capaz de olhar para o mundo, para que a gente seja capaz de viver a vida de uma maneira que agrade ao coração do nosso Senhor, de uma maneira alinhada ao espírito do Evangelho de Cristo Jesus. E dentro desse propósito eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu quero ler a famosa parábola do banquete de casamento, que diz o seguinte: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparem o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quero te convidar nessa noite a orar comigo nesse momento e pedir para que o Espírito Santo nos ilumine mais uma vez.
Pai de amor, com muita alegria, eu quero clamar ao Senhor nessa noite para que o Teu Espírito Santo mais uma vez venha nos iluminar para que possamos entender as Escrituras. Que os olhos do nosso coração, que a nossa mente, que todos os nossos sentidos estejam preparados, ungidos pelo Senhor, para absorvermos a Tua Palavra. Que o Senhor fale profundamente a nossa alma, que o Senhor ilumine os nossos passos, ilumine a nossa vida, Pai. Eu peço por mim, peço por toda a igreja e eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nessa noite eu tenho no meu coração, nessa primeira mensagem, neste ano, pregar a vocês a respeito da utopia do reino. E imagino que eu venha durante aí, especialmente o mês de fevereiro, investir alguns domingos para que a gente possa meditar e compreender e nos aprofundar a respeito dos aspectos que são inerentes ao reino de Deus. Eu quero falar sobre essa utopia, sobre a utopia do reino. E o que vem a ser utopia? Quando a gente pensa em algo que é utópico, a gente pensa em algo que tem a ver com o ideal, com algo que tem a ver com aquilo que deveria ser perfeito. Tem muito a ver com sonho. Quando a gente sonha, quando a gente idealiza, quando a gente romantiza algo e a gente entende que aquele alvo, que aquele lugar que não está acessível agora é o ideal, isso nos faz ter força, nos faz ter esperança e nós podemos caminhar, progredir para que esse alvo, esse sonho, ele venha a se concretizar. Por isso, quando eu falo em utopia do reino, eu estou falando do maior sonho que pode existir no coração de um crente, no maior sonho que pode existir no coração de um seguidor de Jesus, porque afinal o Cristo, ele veio anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus nós sabemos que ele já se manifestou, mas ainda não plenamente. E esse não plenamente é a razão e o motivo que nós não podemos um segundo sequer parar de sonhar, parar de vislumbrar, parar de romantizar, no melhor sentido da palavra, o que se refere ao reino de Deus. E é interessante nesse trecho que nós lemos, no comecinho, no verso 2, que Jesus diz assim: o reino dos céus é como um rei. E aqui é interessante porque Jesus ele faz questão de usar toda uma linguagem parabólica para falar do reino. Ele usa um recurso literário, um recurso linguístico aqui para poder falar e apresentar para nós o que é o reino. Agora, ele não descreve exatamente, cientificamente, nos detalhes como é esse reino. Ele diz que o reino é como. E essa fórmula vai ser usada em muitas outras parábolas, como nós sabemos. Então Jesus ele sempre se utiliza de metáforas para fazer com que a gente compreenda ou tente compreender o que é esse sonho, o que é o estabelecimento desse reino que ele está anunciando para nós. E no caso aqui dessa parábola, ele vai dizer que o reino é como o casamento do filho de um rei. Perceba novamente, é como. E esse é como nos leva a entender que o reino sempre está para além de tudo aquilo que a gente consegue compreender. O reino sempre está, ele sempre é maior. Ele é sempre mais profundo, ele é sempre mais cheio de amor, ele é sempre mais virtuoso, ele é sempre mais contagiante, ele é sempre mais intenso do que tudo aquilo que a gente consegue conceber na nossa mente, na nossa razão. O reino é como? O reino está para além. E a partir dessa parábola, quem sabe a gente consiga aqui vislumbrar um pouquinho a respeito desse reino. E eu desejo e oro para que o Espírito Santo de Deus, ele te ilumine, ele te toque, para que você possa, junto de mim,
sonhar o reino, ter o reino como essa utopia que contagia a nossa alma, contagia a nossa vida, contagia nossas entranhas, faz com que a gente fique bobo, no melhor sentido de ficar bobo, porque o reino é algo que roubou o nosso coração, que tomou conta da nossa alma, que tem total atenção do nosso olhar, que tem toda a nossa expectativa. Esse é o reino de Deus. Eu oro para que você consiga vislumbrá-lo a partir dessa parábola. E nessa parábola Jesus diz o seguinte, que o reino é como o casamento do filho de um rei. Casamento do filho de um rei. E a gente já vai falar um pouquinho a respeito do que é esse casamento, especialmente um casamento do filho de um rei. Então não é qualquer casamento. Agora, nesse casamento, nesse mega casamento, nessa mega festa, nessa mega cerimônia de casamento que deve ser pensado e imaginado, o casamento do filho de um rei, existem pessoas que são convidadas. E esse rei pede para que os seus servos vão até ali os convidados, os convidem adequadamente para que eles possam vir e participar dessa festa, desse casamento, dessas bodas tão significativas para a cultura dessa época e também para a nossa cultura. Só que acontece algo interessante com esse primeiro grupo de pessoas aqui que vão ser convidadas. Eles não querem ir para o casamento. Eles entendem que existem outros negócios mais importantes, que existem outras prioridades mais importantes. Eles são pessoas, com certeza, que para serem convidadas por um rei, são pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas com status na sociedade. São, com certeza, aqui grandes autoridades, pessoas de nome, pessoas de família, pessoas que, sem dúvida, são pessoas que estariam inseridas no contexto de um casamento do filho de um rei. Mas elas, quando recebem esse convite, eles desprezam o convite. Porque esses poderosos, porque estes ricos, porque estes que têm muitas coisas importantes na vida, eles não têm sonho. Eles não vislumbram esse casamento desse rei. Eles não valorizam esse tipo de convite. Eles não valorizam esse tipo de festa. Eles não valorizam o glamour, a honraria que é ser convidado por esse rei para ir à festa de casamento, para ir ao casamento do seu filho. Muito provavelmente porque eles entendem que os negócios deles são importantes. E cuidar dos seus próprios reinos é algo muito mais importante do que no casamento do filho de um outro rei. Cuidar dos seus negócios é mais interessante e mais importante do que cuidar e ir e se deslocar e investir tempo numa festa de um filho que não é teu filho, de um rei cujo rei não é você. Essas pessoas, elas desprezam este convite. E não raras vezes, quando nós olhamos para a situação dos homens, os homens poderosos, os homens que têm muitos afazeres, que precisam investir muito tempo para cuidar das suas prioridades, que precisam cuidar das suas finanças, que precisam cuidar dos seus investimentos, que precisam cuidar dos seus impérios, que precisam cuidar dos seus bens. Essas pessoas, elas entendem que não há utopia. Elas entendem que não há um horizonte utópico para a gente vislumbrar. Porque elas se sentem já plenas na vida em que elas se encontram. Elas se encontram satisfeitas em suas riquezas. Elas se encontram satisfeitas no seu glamour. Elas se encontram satisfeitas na sua maneira de viver, na sua maneira de gastar, na sua maneira de entreter a vida com tudo aquilo que talvez o dinheiro, o poder, o status, a fama podem lhe dar.
Elas não estão interessadas no reino de Deus. Elas não estão interessadas em sonhar e vislumbrar o reino de Deus. Porque elas acham que o mundo tá bom do jeito que tá, elas têm as suas prioridades, elas vão cuidar das suas coisas, dos seus negócios e tá ótimo. E tá ótimo. Não há por que ter em seu horizonte um reino. Não há por que pensar no reino. Não há por que pensar no reino de Deus. São pessoas que não raras vezes elas se veem e se comportam como se fossem deuses. Para que buscar o reino de Deus se eu sou Deus? Para que buscar o reino? Para que sonhar e vislumbrar o reino? Se o meu mundinho aqui está funcionando do jeito que eu quero que ele funcione. Se o meu mundinho aqui, ele é do jeito que eu quero que ele seja. Eu vou lutar para preservar o meu. Não para estabelecer e para sonhar um reino. Por isso, há o desprezo dessas pessoas para com o reino de Deus. Essas pessoas não sonham este reino. Outras pessoas aqui acabam sendo convidadas no lugar destes que foram convidados primeiro. E na parábola, o rei ele pede que os seus servos vão buscar outras pessoas que eles encontrarem ali nas ruas. Aí já não são pessoas com certeza ricas, poderosas, é gente boa, é gente má, é gente pecadora, é gente que não tem condição social para ser convidada para o casamento do filho de um rei. E essas pessoas são convidadas ali pelos servos e eles com certeza se empolgam e vão para esse casamento. E existe um grupo aqui interessante, é um grupo de pessoas que está representado aqui por um homem, que é um homem que não tinha veste nupcial adequada para estar ali na cerimônia de casamento do filho do rei. E o rei percebe isso, percebe, e indaga esse homem, e fala para ele: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Sem veste nupcial. Como nós interpretamos essa parábola? O que significa estar dentro da cerimônia de casamento do filho do rei, mas não ter veste nupcial adequada para estar ali, por isso ter que ser meio que desconvidado, ser excluído dali? Eu penso que quando nós analisamos o reino de Deus, quando nós analisamos esse fenômeno da igreja, existem muitas pessoas que se percebem, se sentem, em alguma medida estão inseridas dentro do reino, estão inseridas dentro de uma instituição religiosa, estão inseridas dentro de um contexto eclesiástico de igreja, mas são pessoas que não têm as vestes adequadas para estarem lá. Porque quais são alguns requisitos para uma pessoa ser convidada para um tipo de festa, um tipo de casamento como esse, para ser inserida dentro do reino? É um tipo de pessoa que conhece e sabe o que é misericórdia. É um tipo de pessoa que sabe e conhece o que é graça. É um tipo de pessoa que sabe e conhece o que é amor. Porque se não fosse pela misericórdia, se não fosse pela graça, se não fosse pelo amor de Deus, nós jamais seríamos convidados para participar de uma festa como essa. Porque não existe ser humano que tenha habilitação necessária, que tenha as características adequadas para ser convidado a participar do reino. Porque todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas irregularidades. E, portanto, se nós quiséssemos nos esforçar para agradar o rei e sermos convidados por ele pelos nossos méritos para participar de uma cerimônia como essa, nós jamais seríamos convidados. E tem muita gente que, infelizmente,
participa da dinâmica religiosa, participa da eclesia, da igreja, participa da comunidade dos santos, participa do reino de Deus, mas não vive, não gosta dos valores do reino. Não gosta da dinâmica como o reino de Deus se apresenta. É gente que está ali, mas está desintonizada com a frequência do rei, com a frequência do reino, com a frequência que a igreja precisa se comportar, precisa viver e precisa ser no mundo. Muita gente está dentro da igreja e não gosta de paz. Muita gente está dentro da igreja e não gosta de amor. Muita gente está dentro da igreja e não gosta de compaixão. Muita gente está dentro da igreja e não gosta da misericórdia. Muita gente está dentro da igreja e, muito pelo contrário do termômetro do reino, vive em outra frequência. E é uma frequência em que se gosta muito de julgar, se gosta muito de avaliar de maneira completamente superficial o coração alheio. Gente que não gosta de trabalhar para a cooperação e para o desfrute, para a estabilidade da paz no ambiente eclesiástico. É gente que prefere muitas vezes viver na chave de uma espécie de ódio em nome de Jesus. É gente que se sente não sonhando. É gente que não tem um horizonte utópico para sonhar, para vislumbrar, que não quer trabalhar para o estabelecimento dos valores do reino no mundo. Mas é gente que se sente pronta. É gente que já se sente adequada. É gente que olha para si, olha para sua própria casa, olha para dentro do seu próprio coração e olha e enxerga a gente pronta. E dentro dessa suposta e pseudo prontidão, etc., acaba comparando as outras pessoas e as julgando sempre como inferiores, porque essas pessoas, ao invés de sonharem, terem um horizonte utópico, elas estão presas dentro de um horizonte ideológico, no sentido em que o mundo, como tem que ser, já é conhecido em absoluto em suas próprias mentes. É gente que não tem vestes nupciais para participar daquela mesa, daquele encontro de pecadores. É gente que tem dificuldade com essa palavra aqui do verso 2 do capítulo 22. O reino dos céus é como... É gente que não gosta de metáfora, é gente que não gosta de imaginar, é gente que não gosta de sonhar, é gente que não gosta de trabalhar para concretizar algo que nós estamos a caminho e que nós estamos descobrindo no caminho. É gente que tem todas as respostas, é gente que sabe de tudo, é gente que se acha, são os donos da verdade. É gente que tem dificuldade de lidar com o outro, e com outro diferente, com outro que está numa condição moral muitas vezes inadequada, é gente que, diferente às vezes somente, é gente que gosta de formatar, é gente que gosta de padronizar, é gente tão muitas vezes metódica que gosta de uniformizar a igreja. Uniformizar o reino. E para ser parte do reino, você precisa estar vestido com a roupa que ela acha que você tem que estar vestido. Quando, na verdade, esse tipo de gente não está com as vestes nupciais que agradam o coração do Pai. São pessoas que estão no lugar errado. E essas pessoas são tristemente lançadas para fora. Claro que a gente não sabe quem são essas pessoas, claro que a gente não tem condição nenhuma, como crentes em Cristo, de separar o joio de trigo. Mas existem também essas pessoas. E por fim, existe um outro grupo, que é o grupo daqueles que foram convidados ali e que estão desfrutando
desfrutando daquela realidade de uma festa em que eles jamais seriam convidados se não fosse pela graça de Deus. É gente que valoriza o reino. É gente que ama o reino. É gente que ama o rei do reino. É gente que é recebido e que percebe o rei como pai e é recebido como filho. É gente que é acolhido numa comunidade de amigos, de irmãos, de irmãs, de pessoas tão carentes da graça quanto essa mesma pessoa é carente da graça. Esse grupo de pessoas são estes pecadores, são pessoas que às vezes podem ser consideradas boas para a sociedade, às vezes más, mas todas elas, nos seus pecados, nas suas angústias, nos seus dilemas, nas suas questões, elas são convidadas para o banquete, para viver a experiência da festa, do banquete do Filho do Rei, para comer do bom e do melhor, para viver ali aquela experiência maravilhosa. E elas, obviamente, se sentem constrangidas com esse amor, mas elas abrem o coração humildemente, recebem esse convite com prontidão, participam, sentam, desfrutam da companhia do rei, desfrutam da companhia do filho, desfrutam da companhia de todo mundo que está ali, de todos os irmãos, de todas as irmãs, e se alegra muito. E se alegra muito. Sabe que eu tive na minha vida, nesses 33 anos, 2 grandes experiências com festas de casamento. Uma, obviamente, foi a minha própria experiência, e eu me lembro da ansiedade, da alegria com que pais, com que a noiva, minha esposa, eu, todos estavam querendo preparar aquela festa, aquela cerimônia com todos os detalhes, com todos os cuidados necessários. Escolha de músicas, escolha de cardápio, escolha de docinhos, escolha da liturgia, escolha dos louvores, escolha do pastor preletor, escolha do vídeo, do áudio, tudo como ia ser captado, como ia ser registrado, das fotos, etc, etc, etc. Me lembro também da minha primeira cerimônia de casamento que eu tive o privilégio de celebrar, que foi da minha irmã. E eu me lembro também, aí já num outro papel, no papel de irmão, eu pude participar de toda aquela expectativa da festa. E obviamente muito ansioso, porque eu ia pregar, eu ia celebrar aquela união. Mas eu me recordo muito que após a celebração, aquela tensão diminuiu, tudo tinha ocorrido bem, graças a Deus, e eu pude desfrutar de uma mega festa de casamento maravilhosa, com boa comida, com bons amigos, com muita alegria, muita felicidade. E eu não tenho dúvida de que quando Jesus escolhe essa imagem da festa do casamento do filho de um rei para comparar com o reino de Deus, isso me traz à mente as festas de casamento que eu já pude participar, os casamentos que eu já pude participar, em especial estes 2. E quando eu penso nesses casamentos, eu percebo o seguinte, que um casamento, a partir da realidade humana, daquilo que a gente pode fazer, no caso quando é uma irmã, quando é uma filha, quando é um filho, a gente faz aquele esforço para que tudo seja do bom e do melhor que o bolso pode comprar, tudo seja em fartura, para que todo mundo seja bem servido, para que os convidados gostem, para que todos se alegrem, para que se confraternizem, para que haja uma celebração maravilhosa. Imagina a festa do casamento de um filho de um rei, em que não há limite na conta bancária, não há limite para a qualidade da comida, não há limite para a qualidade dos doces, não há limite para o espaço, para a decoração e etc. E existem 2 elementos importantes nessa festa de casamento que tem que ser destacados. Em primeiro lugar, esse aspecto de sonho. O reino de Deus é um sonho.
Porque quando Jesus compara com esse casamento do filho do rei, a gente precisa entender que é algo maravilhoso. É você entrar na alegria, é você habitar a felicidade, é você habitar a plenitude, é você habitar a explosão de emoções boas, é você habitar um lugar em que não há espaço para tristeza, não há espaço para desonestidade, não há espaço para deslealdade, não há espaço para falta de oxigênio, não há espaço para doença, não há espaço para dor, não há espaço para angústia, não. Porque o reino de Deus, ele vem vencer um contraponto das piores experiências humanas que a gente pode viver. Se numa experiência humana não tem alguém para estender a mão, nessa experiência do reino sempre tem alguém com um sorriso no rosto e pronto para te ajudar. Sempre tem alguém pronto para te ajudar a caminhar. Sempre tem alguém pronto para te abraçar. Sempre tem gente para sorrir junto. Sempre tem comida boa na mesa. Sempre tem fraternidade, amizade, alegria. É um sonho que está para além daquilo que a gente é capaz de sonhar. Um outro elemento que tem é mesa. E a mesa dentro desse contexto, o banquete que é preparado nesse contexto por esse rei, não é só sentar e comer, não é bandejão, não é fast food. Não é comida que você come correndo, é mesa, é banquete, que você senta, você olha no olho, você desfruta de amizade, você desfruta de partilha, você desfruta de solidariedade neste lugar, com tudo, com todos. Você está numa mesa farta, sentado com um monte de gente que está sendo convidado para essa festa. E essa mesa, ela é a representação da amizade, da fraternidade, da solidariedade, da generosidade, da abundância. Não tem fome no reino. O reino não é um lugar de fome. O reino não é um lugar de dor. O reino é um lugar de irmãos, de irmãs, de gente que está próxima, de gente que está unida, de gente que está vivendo essa experiência da mesa. E não é à toa que Jesus fez essas duas coisas com muita frequência. Curou os enfermos, curou as doenças do próximo e sentou na mesa com gente comum, gente simples, gente pecadora, com publicano, com gente marginalizada para comer. Porque a mesa é esse lugar, é este lugar. Eu não sei o que você tem sonhado, se você tem sonhado, mas eu quero muito te encorajar a viver essa experiência do sonho, essa experiência em que você tem no teu horizonte constantemente a utopia do reino, em que você quer viver a experiência deste reino, você quer contribuir para que o reino seja sinalizado. Essa experiência que te move, esse sonho que te move porque você está com o coração cheio de esperança. Porque a gente sabe que o reino, como eu disse no começo, já se manifestou, mas ainda não. Como eu disse, ainda tem desesperança, ainda tem pandemia, ainda tem angústia, ainda tem desespero, ainda tem falta de oxigênio, ainda tem gente morrendo, tem gente sofrendo e tem gente morrendo à toa. Tem gente morrendo por nossa própria incompetência como humanos. O mundo ainda é um lugar complicado que a gente não consegue olhar e perceber o reino instalado plenamente. Mas o Senhor Jesus vem nos ensinar que o reino é como o casamento do filho de um rei. E se ele é como e ele não definiu e não descreveu exaustivamente, é porque ele nos deu espaço e ele quer nos incentivar a sonhar.
Queridos, estou começando a minha primeira pregação de 2021 e eu quero sonhar, eu quero vislumbrar, eu quero trabalhar, eu quero me mover, eu quero me colocar em movimento para que o reino se estabeleça, para que o reino aconteça, para que o reino seja percebido e visto cada dia mais. E o convite que eu faço para você nessa noite, o convite que eu faço para mim mesmo, o convite que eu faço para todos nós, especialmente nós dessa igreja, dessa comunidade Igreja Batista em Quitaúna. Que igreja nós queremos ser? Que igreja nós sonhamos? Que tipo de sinalização do reino de Deus nós queremos dar nessa nossa geração, nesse nosso tempo? Não naquilo que já passou, não naquilo que gerações posteriores vão viver, mas naquilo que nós estamos experimentando. Eu quero te convidar a sonhar comigo. Eu quero te convidar a sonhar essa utopia do reino de Deus. Eu quero te convidar a experimentar esse poder que o Evangelho produz dentro do nosso coração, que nos faz pessoas que não deixam de sonhar. Muitas coisas vão acontecer para minar os teus sonhos. Muitas decepções podem acontecer no caminho que vão minar a utopia do reino, especialmente aquela que é manifestada a partir da igreja local. Decepção com pessoas, decepção com situações, pessoas que querem a todo instante, que não estão sequer vestidas com veste nupcial, trabalhar contra o reino. Isso tudo vai entristecendo, isso tudo vai desgastando, mas meu irmão e minha irmã, nós não podemos parar de sonhar. Não podemos. Não podemos, porque quem não tem sonho não desfruta de uma vida adequada, de uma vida plena, de uma vida cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele sopra sobre nós e nos faz sonhar. Por isso, eu te encorajo a reler e a pensar 1 Coríntios 2,9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a nossa expectativa, existe algo além, ainda não está pronto, ainda não se manifestou plenamente. Vamos caminhar, vamos sonhar, vamos juntos trilhar este caminho, para que a Igreja Batista em Quitaúna, para que nós, como indivíduos que somos a igreja, unidos nessa coletividade da comunhão, possamos sinalizar para o mundo que existe esperança, que existe paz, que existe alegria, que existe justiça, que existe o bem que vence o mal, que existe luz que vence as trevas, que existe amor que vence o ódio. Vamos sonhar, vamos vislumbrar e vamos trabalhar de maneira a cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Essa é a oração e esse é o desafio que nós temos da parte do Senhor nessa noite. Eu te convido a orar comigo. Pai de amor, queremos sonhar os teus sonhos. Queremos viver os teus planos para esta terra. Queremos subverter os sistemas mundanos que estão instalados. Queremos, Senhor, colocar armadilhas nos sistemas humanos, carnais, para que o teu Espírito possa fluir a partir da demolição de tudo aquilo que não é do reino. Queremos, Senhor, ser usados por Ti para sermos essa luz que brilha na escuridão. Queremos ser usados pelo Senhor para viver os Teus sonhos, para participar dessa festa, deste casamento maravilhoso, para sentarmos nessa mesa de fraternidade, nessa mesa de alegria, Senhor. Queremos continuar sonhando, queremos ter o nosso coração nutrido na Tua esperança. Livra-nos, ó Pai, livra-nos. Livra-nos, Deus.
de toda a falta de sonho. E livra-nos também de acharmos que alcançamos já neste mundo, do jeito que as coisas estão, os teus caminhos. Queremos mais profundidade, queremos mais do teu amor, mais da tua misericórdia, mais da tua manifestação. É o que eu peço por mim, o que eu peço por todos nós hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.